A volta de Jesus Cristo, parte 2. Nesta série de mensagens, vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo, o anticristo, a besta, o dragão, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus Cristo, a grande tribulação, o milênio, como será a ressurreição dos mortos para o juízo final, o céu, o inferno e etc. Sobre a volta de Jesus Cristo, desde a época da igreja primitiva, esse assunto era questionado. Muitos até criticavam os apóstolos perguntando: cadê? Jesus não voltará? Você encontra isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que está escrito: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, naquela época, irmãos, os escarnecedores já zombavam a respeito da volta de Cristo. Cobravam os apóstolos: cadê Jesus? Não vai voltar? Ele não falou que iria voltar, não aconteceu nada, não vai acontecer nada. E isso se estende até os nossos dias. É comum você encontrar pessoas que até hoje questionam: Jesus não vai voltar, Jesus volta para quem morre, e assim sucessivamente. A realidade, irmãos, é que não tem uma data certa. Eu já abordei aqui no domingo passado. Ele deixou sinais, e mesmo assim os sinais se cumprindo, e ele falando que após o último cumprimento ele voltaria, que o último cumprimento é a pregação do evangelho, não significa que a pregação do evangelho se espalhe no mundo hoje e ele volte hoje. Lembrando que para Deus 1000 anos é como um dia de ontem. Então ele pode muito bem voltar logo dentro do nosso tempo de raciocínio, dentro da nossa lógica, ou ele pode voltar talvez na nossa terceira, quarta, quinta geração. O principal objetivo é estarmos preparados para partir desse mundo, seja Jesus voltando ou nós partindo. Nós temos que estar preparados para partir. Nós temos que estar preparados para a morte. Mas referente a pessoas que não acreditam na vinda dele, desde o princípio tinha pessoas que não acreditavam. E assim como em nossos dias, pessoas que também não acreditam. Mas continuando. O seguidor de Jesus sabe que a promessa irá se cumprir, pois Deus tem compromisso com a sua palavra. Números capítulo 23, versículo de número 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Jesus falou que voltaria. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Olha o que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus ele falou que iria subir, iria preparar lugar, iria retornar para buscar a sua igreja. Então nós estamos com a promessa de Deus, a promessa do retorno, a promessa que Cristo virá nos buscar. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele subiu aos céus. 2 anjos deram recado para as pessoas naquele local. Vejamos o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Quando Cristo subiu aos céus, algumas pessoas ficaram lá olhando, né? Ele sumiu nas nuvens,
E eles continuaram olhando. Deus enviou anjos. Esses anjos chegaram e falaram: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu, ele irá retornar. Ele virá novamente. Irmãos, pode ter certeza, isso vai acontecer. Pode não ser no nosso tempo. Pode não ser no tempo dos nossos filhos ou os netos, ou bisnetos, mas ele voltará. Mas se concentre em estar com Deus agora, porque você pode morrer hoje, você pode morrer daqui a 10 anos, você pode morrer daqui a 50 anos, e se você morrer sem Cristo, você perde a salvação. Se você morrer com Cristo, você vai para o céu morar com Ele. Continuando. Como Cristo veio na primeira vez e como virá na segunda. Na primeira vinda, veio como uma criança indefesa, que nasceu em uma manjedoura no meio dos animais. Na segunda vinda, virá como Rei e Senhor dos senhores. Na primeira vinda, veio em carne e osso. Na segunda, virá com o corpo glorificado. Na primeira veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda virá como leão da tribo de Judá. Na primeira os homens o mataram. Na segunda terá domínio sobre todos os homens. Na primeira vinda veio edificar a igreja. Na segunda vinda virá para arrebatar a igreja. Então esse retorno de Cristo será diferente da primeira vez. A primeira vez ele veio como servo, os homens tinham domínio sobre ele, os homens o mataram. Agora ele vem como rei, como leão, como juiz, com autoridade. Ele não se deixará ser dominado pelos homens, mas sim ele tem domínio sobre os homens. Ele, quando veio a primeira vez, ele veio para plantar o evangelho, para plantar a igreja. Agora ele vem para buscar a igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. Vamos dar sequência. O arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Olha o que está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Então ele vai vir e os anjos vão passar, recolhendo, arrebatando a igreja. Esse Filho do Homem que está se referindo aqui, está se referindo a Jesus Cristo. No arrebatamento da igreja, todos os servos de Deus que já morreram, irão ressuscitar com um corpo glorificado. E os servos que estão vivos terão seus corpos transformados em um piscar de olhos, e todos subirão aos céus com Jesus, conforme passagem bíblica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão em Cristo primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 52. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, aqui nem todos irão morrer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos citados nesse estudo são os fiéis a Deus,
Quanto aos infiéis, na continuação dessa série de mensagens serão citados. Para um pouquinho. Então, como é que funciona? Quando Cristo voltar, retornar a segunda vez, todos os mortos que serviram a Ele com fidelidade irão ressuscitar. Cristo foi as primícias dos mortos. Foi o primeiro que ressuscitou. Depois, os que são dele na ocasião da sua vida. Quando Cristo retornar, os mortos irão ressuscitar. Só que irão ressuscitar num corpo glorificado. Não é esse mesmo corpo aqui, porque este corpo aqui não pode herdar os céus. Porque esse corpo ele é corruptível. Esse corpo tem contaminações. Então o corpo glorificado não. Quando Cristo retornar, os que seguiram a Ele com fidelidade irão ressuscitar. Os que estão vivos, que não passaram pela morte, também serão levados aos céus. Só que não será levado aos céus nesta carne e osso. Por isso, num piscar de olhos, passarão também por uma transformação. E todos subirão aos céus com o corpo glorificado. Um exemplo, quando Cristo ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos, ele comeu, ele se alimentou normalmente. Quem tocava nele sentia ele, correto? Então não era um fantasma, não era um corpo espírito, era um corpo físico, só que diferente. É tanto que ele passava na parede, ele se alimentava, as pessoas tocavam. Então o corpo das pessoas que seguem a Deus lá na glória não será esse corpo físico aqui. Esse corpo aqui vai virar pó, todos, sem exceção. O corpo glorificado, não. Pastor, e referente àqueles que morreram sem Cristo? Aqueles que morreram sem Cristo, nós iremos falar na continuação da série de mensagens. Porque se o pastor trouxer muita informação ao mesmo tempo, vai bagunçar a mente. Então é importante você receber uma informação como esta, depois em casa você levar esse estudo e começar a meditar no estudo, para você entender um pouco mais, para quando você receber um novo passo da série de mensagens, você ir entendendo. Agora talvez você fale, pastor, mas tudo isso não faz sentido. Irmãos, vamos raciocinar um pouco. Você existe. Se você existe, você é fruto de alguma coisa. Então, ao ponto de você existir, isso que está sendo narrado na Bíblia Sagrada, você tem que começar a acreditar que não é mentira, é algo real. Ou você acredita que você surgiu de uma grande explosão, mas vamos supor que você realmente surgiu de uma grande explosão. Quem ocasionou essa grande explosão? O que ocasionou essa grande explosão? A questão que eu sempre me deparo, e quando quer surgir algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, eu paro e olho para mim e eu falo, eu existo. Então eu sou a prova. Você é a prova do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não deixe que em momento de incredulidade venha sondar o seu coração e levar você a achar que Deus não existe, que isso daqui é só história de conto. Irmãos, a Bíblia é tão verdadeira, ela é tão real, que a ciência não consegue provar que ela é mentirosa. Vamos ser sinceros, digamos que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, épocas diferentes, línguas diferentes. Digamos que a Bíblia Sagrada, ela tenha sido escrita só pelo homem normal, sem ser inspirado por Deus, porque a Bíblia foi feita pelo homem normal, de carne e osso, mas ele teve a inspiração de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Mas vamos supor que Deus não existe, certo? Que a Bíblia é a invenção do homem. Então, há centenas e centenas e centenas de anos atrás, o homem natural, cercado de todo tipo de animais da natureza, ele ia pegar, entendeu? Sem saber, né? Documentar isso em algo, num papiro, numa pedra, a existência do homem.
quem iria escrever ou quem iria documentar a existência do homem feito da terra? Isso é loucura. Isso é loucura. O cara ia colocar lá a existência do homem veio de uma estrela que caiu, a existência do homem, um animal, um macaco, alguma coisa, mas jamais iria colocar terra. Aí, com o passar dos anos, a ciência passou a evoluir, e cada ano que passa a ciência fica mais evoluída, e a ciência não consegue comprovar a existência do homem. Já imaginou se a ciência comprovasse a existência do homem? Porque na realidade ela comprova, é que ela só não quer assumir. Porque o ser humano, você é terra. Se pegar o seu corpo e desmembrar, tem ferro, zinco, terra, tem tudo. Você é a terra. Nosso corpo físico, passando por um procedimento de checagem, vai encontrar tudo aquilo que encontra na natureza. Aí, se a ciência comprovasse a existência do homem que não fosse da terra, a Bíblia seria mentirosa. Então, você não acha que seria uma aventura muito louca, alguém lá atrás, sem inspiração divina, documentar que o homem foi feito do pó da terra? Seria uma aventura muito louca. Correndo o risco de, 300 anos depois, algum cientista provar, realmente o homem foi do macaco. Está aqui a prova 100%. E qual é a prova 100% que o homem realmente é do macaco? Porque os macacos continuaram virando homem. Por isso que eles nunca vão provar a existência, porque se quiser provar que o homem veio do macaco, o macaco tem que continuar virando homem. A lagarta, ela vira borboleta. Esse processo de metamorfose nunca vai deixar de existir enquanto existir mundo. Não é uma lagarta virou borboleta uma vez e a partir disso nunca mais lagarta virou borboleta. A lagarta vai virar borboleta sempre. Se o homem veio do macaco, se uma espécie de macaco transformou-se no ser humano, essa mesma daria sequência. Então nós estamos cercados de informações que nos levam a acreditar na Bíblia. E a Bíblia vem e documenta esta informação sobre Cristo. Aí de repente você se depara com a incredulidade. Como acreditar nisso? Aí você olha para você e você fala: eu existo. Se eu existo, isso pode ser verdade sim. E é verdade. Continuando. Quando Cristo voltará para buscar sua igreja? Quando Jesus esteve aqui na terra, perguntaram para ele: quando seria o fim do mundo? Jesus respondeu, Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Perguntaram para Jesus: Mestre, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai ser o fim do mundo? Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo? Jesus falou: nem os anjos de Deus sabem. Só unicamente meu Pai. Dia e horário, só meu Pai sabe. Aí você encontra o quê? De tempos em tempos, profecias. O mundo vai acabar em 2000. O mundo vai acabar em 2010. Tudo falsa profecia. Não, ninguém sabe quando o mundo vai acabar. Jesus deixou os sinais, o que iria acontecer, que era para entender que estava se aproximando a vinda dele. Mas quanto dia e hora, ninguém sabe. A Bíblia fala que só Deus. Continuando. Podemos encontrar várias passagens bíblicas falando sobre a volta de Cristo. Portanto, temos que acreditar que ele voltará para buscar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, irá iniciar um outro cenário na terra. Que cenário é este? A grande tribulação. E referente à grande tribulação, tem ensinamentos que falam que a igreja só será arrebatada no meio da grande tribulação.
Tem ensinamentos que falam que a igreja só será arrebatada após a grande tribulação. E essa série de mensagens que eu estou atuando, que eu estou ensinando, eu acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aí no próximo domingo nós daremos continuidade para falar como é que fica o cenário sem a igreja presente. É comum você encontrar hoje muita gente escarnecendo da igreja, mostrando que a igreja não tem um papel relevante, mostrando que a igreja não é importante, mas vai chegar esse dia que essa mesma humanidade ela não terá a igreja. E aí nós vamos ver o que a Bíblia fala, o que vai acontecer nesse período. Próximo domingo daremos continuação. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar todas essas pessoas. Derramada a tua unção, do teu poder e da tua graça. Venha, meu Pai, alcançar cada um de uma forma especial. Transforma a todos. É o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.